Então agora vamos aos futuros do modo indicativo, tá? Também tem diquinha, é muito fácil de entender, mas antes não esqueça de deixar o seu like aí, tá? Pode dar dislike depois, mas deixa o like. Vamos lá? Olha só. Primeiramente, a gente vai lembrar, né? A gente tem dois futuros e a gente tem os nomes, futuro do presente e futuro do pretérito. Lembrando que pretérito é a mesma coisa que passado. Então, quando você quiser usar uma palavra chique, né, você fala, ele teve um pretérito tão difícil. É a mesma coisa que dizer que ele teve um passado difícil, tá bom? E por que eles têm esse nome? Por que chama futuro do presente e futuro do pretérito? A gente vai gravar assim, ó. Você viu que tem a palavra otimista e pessimista aqui. Eu costumo dizer que as pessoas que usam o futuro do presente são aquelas pessoas que são muito otimistas. Elas sempre propagam na vida dela. É como se ela dissesse o seguinte, que ela está aqui no presente, tá? E que ela vai andar, ela vai caminhar na vida dela e isso um dia será o presente dela. Porque o futuro, vamos filosofar novamente, né? Como a gente disse que o passado é aquela coisa certa que a gente tem, então passado é aquela coisa que aconteceu e deveria ficar, por isso que chama passado perfeito. Falamos isso lá nos tempos passados. E o futuro, gente? O futuro é algo incerto. Então, quando eu digo que o meu futuro é dar um passo aqui na frente, na hora que eu dou o passo, virou o meu presente, não é mais o meu futuro, certo? Isso ajuda a gente a entender aqui. Chama-se futuro do presente tudo aquilo que a gente, ou melhor dizendo, quando a gente usa um verbo dando certeza de que aquilo vai acontecer com a gente, tá? Então, quando você diz assim, eu farei a prova, eu passarei no vestibular, eu namorarei aquela pessoa, tá? Então, todas as vezes que você usa o verbo com esse sentido de certeza, você tem o futuro do presente. Então, pensa, você vai falar sobre o seu amigo e você quer dizer que esse seu amigo vai trabalhar na mesma empresa que você. Você vai dizer, ele trabalhará. A gente às vezes usa uma locução verbal, né? Vai trabalhar comigo. Mas se você for usar o futuro do presente, ou seja, o único verbo, você vai dizer, ele trabalhará comigo. Tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou usar o verbo cantar no futuro do presente? Amanhã, com certeza, eu cantarei. Vendo? Eu vou ser otimista. Como é futuro, eu nem sei se realmente, né, de repente alguma coisa no caminho aí, mas eu não vou pensar nisso. Eu cantarei. E como é que eu uso o futuro do pretérito? É o seguinte, futuro do pretérito, primeiro vamos entender o nome. Ele tem esse nome porque você sempre vai se referir a alguma coisa que poderia ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Se não aconteceu, gente, não pode ser passado. Vamos filosofar de novo? Passado é a coisa mais certa que você tem nessa vida. Então, se não aconteceu, não é passado. Então, vamos supor que você quisesse assistir um filme, tá? Mas você teve que estudar e não pôde fazer isso. Você vai virar para alguém e vai dizer assim, se eu não tivesse que estudar, eu teria assistido o filme. Você está dando a certeza, tá vendo? Eu teria assistido. Só que alguma coisa me impossibilitou de fazer isso. Aí eu costumo dizer que é a linguagem dos pessimistas, gente, porque a pessoa sempre coloca um si na frente da situação. Se eu tivesse estudado mais, eu passaria. Se eu me arrumasse melhor, ela me olharia. Se eu soubesse cozinhar, ele gostaria da comida, tá? Então, por isso, tem sempre um se, ele vai estar sempre junto, né? Com uma frase que contém essa possibilidade e aí não uma certeza, tá bom? E eu brinco também que ele é o verbo da amaria, sabe? Se eu me valorizasse mais, ele me amaria, ok? Então, vamos lá. Como é que é o verbo cantar, gente? Vamos pensar na possibilidade. No meu caso, se eu tivesse uma voz bacana, eu cantaria. Eu cantaria. Certo? Então, o passado, o futuro do presente, ele é aquele que vai dar certeza, né? Eu farei, ele fará, nós faremos, tá? E o futuro do pretérito, o futuro do passado, é aquele que vai sempre dar ideia de uma coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz, vai ter sempre uma possibilidade ali. Então, se eu pudesse, eu faria. Se ele deixasse, eu casaria e assim sucessivamente. Muito bem? Então, vamos à conjugação desses tempos verbais. Muito bem, então vamos conjugar os futuros do indicativo, tá bom?
lembrando, né? Volta na aulinha lá do passado para você poder entender o que a gente está fazendo aqui. Então, quando eu tenho eu cantarei, e tu, gente, como é que eu falo tu? Vai ficar assim, ó, tu cantarás, tá? E aí vai ter o acentinho aqui. E ele cantará. Novamente, tá, gente? Lembra que o futuro do presente tem que ter esse acento aqui, porque se você não coloca, fica cantara. Vai ficar parecendo o passado mais que perfeito. E na aulinha de acentuação gráfica, a gente entende muito bem o motivo dessa acentuação aqui, tá bom? E sem nomenclatura, né? Oxítaro, paroxítaro, nada disso, tá bom? E o nós? Como é que eu falo? Nós. Amanhã nós cantaremos. E aí é só colocar o mos aqui para concordar com o nós. E o vós? Vai ficar cantar. E aí, ó, muda a letra de novo. Cantareis. Ok? E eles, ou vocês, né? Eles, amanhã, eles... Preste atenção aqui, ó. Cantarão, gente. Vai ter o ão de avião aqui. Tá bom? Então, quando for o futuro, observe que a força da tônica, né, a força da palavra, vai estar no final dela, ó. Cantarão. E aí, quando tá no final, você vai botar esse ão aqui, ó, para dar força, tá bom? E quando você escreve com M, a força fica aqui, ó, cantaram. Na aula de acentuação também dá para entender isso, tá bom? Mesmo o tio não sendo um acento. Mas, vamos lá. Agora, o futuro do pretérito, o futuro do passado. É aquele, né, dos pessimistas, né, que coloca uma possibilidade antes. Então, como é que eu falo? Se eu pudesse, né, eu cantaria. E tu? Cantari. E aí é só colocar o Szinho do tu aqui no final, tá bom? E ele, gente? Ai, se ele pudesse, olha, se ele tivesse voz, ele vai ficar igualzinho tu, ó. Cantaria. Só vou saber pelo contexto, né? E nós, gente? Se nós soubéssemos, se nós tivéssemos uma voz bacana, nós cantaríamos. Ok? E vós? Vai ficar assim, ó. Cantaríeis. Muda a letrinha de novo. Ok? E o eles, gente? Ai, se deixassem, sabe? Se permitissem, eles cantariam. Se deixasse, eles cantariam. Então eu terei: eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Ou, se fosse possível, eu cantaria, ou tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Mas lembrando que essa conjugação toda, né, a gente não está aqui nessa aula para poder ficar fazendo essas conjugações, porque você é falante da língua portuguesa. A gente está pegando o que você sabe e está usando aqui. Se a gente for pensar em todos os verbos e conjugar todos eles, ah, Andréia, mas tem o verbo com E, tem o verbo com I. Eu sei, mas você vai usar o seu conhecimento. O que a gente está querendo é a nomenclatura. Então, futuro do presente com verbo com E. Vamos lá? Vender, tá? Você amanhã, com certeza, eu venderei. Ok. Ah, se eu pudesse, eu venderia. Ok. Certinho? Ah, um verbo com ir, Andréia. Sair, que é até irregular, né? Se eu falar assim, ah, amanhã eu sairei. Ah, se minha mãe deixasse amanhã, eu sairia. Ok? Então, o que a gente precisa mesmo é que você entenda por que tem esse nome, a nomenclatura, e pegue o seu conhecimento de mundo e use na gramática. Tá bom? Tchau!